Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, focando no capítulo 9 do Evangelho de João. A história central, acho que muita gente conhece, é a de um homem cego de nascença que, bom, encontra Jesus e logo de cara, né, vem aquela pergunta dos discípulos sobre o motivo da cegueira, se era pecado dele ou dos pais. Uma questão bem da época, né? Pois é. E a resposta de Jesus já chega quebrando essa lógica, né? Ele fala que não foi nem pecado dele, nem dos pais, mas que aquilo aconteceu para que a obra de Deus pudesse aparecer ali. Isso já era assim bem radical, sabe? Porque desafiava aquela ideia comum de ligar sofrimento direto com castigo divino. E é nesse contexto que Jesus solta aquela frase fundamental: Enquanto eu tô no mundo, eu sou a luz do mundo. E o método da cura também, né? É bem diferente. Jesus usa saliva, terra, faz um lodo, ali passa nos olhos do homem e fala para ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. Um jeito bem pé no chão, digamos assim, para um milagre, né? Exato. Bem físico mesmo. E o interessante é que o homem vai. Ele obedece sem questionar e volta enxergando. Imagina a confusão que isso causou. Os vizinhos nem reconheciam direito, ficavam naquela: é ele, não é ele? Sim, mas ele mesmo insistiu, né? Sou eu mesmo. E quando perguntam como foi, o testemunho dele é de uma simplicidade, é forte, né? Muito forte. Ele diz: olha, o homem chamado Jesus fez lodo, mandou eu me lavar, eu fui, me lavei e agora eu vejo. Ponto. É a força da experiência, né? Aquilo que ele viveu sem precisar de muita teoria. Só que aí, a coisa começa a ficar mais tensa. Porque essa cura aconteceu num sábado. E o sábado, dia de descanso sagrado, tinha regras bem rígidas para alguns grupos, especialmente os fariseus. Isso, os fariseus eram conhecidos por interpretar a lei bem ao pé da letra. E para eles, fazer lodo, talvez até curar, podia ser considerado trabalho, proibido no sábado. E aí começa a divisão entre eles, né? Exatamente. Alguns já condenam Jesus. Esse cara não é de Deus, ele não guarda o sábado. Mas outros ficam, intrigados, né? Como é que um pecador pode fazer um sinal desses? Uma cura tão incrível? O próprio milagre já causa uma rachadura ali na opinião deles. E começa a investigação formal. Primeiro, chamam o homem que foi curado. Depois vão atrás dos pais dele. Os pais confirmam, sim, é nosso filho, nasceu cego. Mas na hora de falar sobre Jesus, Aí eles recuam, né? Com medo. Já tinha, tipo, uma ordem circulando que quem reconhecesse Jesus como o Messias seria expulso da sinagoga. E ser expulso não era pouca coisa, significava ser cortado da vida comunitária, religiosa. Um isolamento pesado. muito pesado. Por isso eles dão aquela resposta, né? Ah, ele já tem idade, pergunta pra ele. Tiraram o corpo fora. E aí vem o segundo interrogatório do homem. E a pressão aumenta, os fariseus tentam encurralar ele. Dá glória a Deus, a gente sabe que esse homem aí, Jesus, é pecador. Mas a resposta dele é icônica, né? Totalmente. Ele se mantém firme no que ele sabe, na experiência dele. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ele se apega ao fato incontestável da própria vida dele. E não para por aí. Ele fica mais ousado, né? Começa a questionar os próprios fariseus. Tipo, como assim vocês que estudam tanto não sabem de onde veio um cara que faz uma coisa dessas? Ele usa a lógica contra eles. Se esse homem não fosse de Deus, ele não conseguiria fazer nada disso. Quase uma aula ali, né? É uma inversão impressionante. E essa ousadia, essa lógica baseada na experiência, bom, foi demais para eles. Acusa um homem de ser pecador desde o nascimento, basicamente invalidando ele como testemunha. E o expulsam da sinagoga. Uma decisão dura. Deixaram o cara à margem da sociedade religiosa. Exato, marginalizado. Mas aí, Jesus fica sabendo disso. Ele procura o homem e faz a pergunta direta: Você crê no Filho do Homem? E o homem que talvez não tivesse conectado todos os pontos ainda pergunta: Quem é ele, Senhor, para eu crer? E Jesus se revela ali, claramente. Você já ouviu. É quem está falando com você agora. Que momento. Filho do homem era um termo cheio de significado, né? Com ecos messiânicos, divinos, que Jesus usava para si mesmo. E a resposta do homem é imediata, não tem mais dúvida. Creio, Senhor. E ele adora Jesus ali mesmo. E o capítulo fecha com Jesus falando sobre julgamento, de um jeito meio
paradoxal. Ele diz que veio ao mundo para um julgamento, para que os cegos vejam e os que acham que veem se tornem cegos. Forte isso. E os fariseus que estavam por perto ouviram, né? E perguntaram na hora: peraí, você está dizendo que nós também somos cegos? E a resposta final de Jesus é cortante. Sim. Ele diz: se vocês fossem cegos, se admitissem não saber tudo, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. A ironia é que a própria certeza deles, a alegação de que enxergavam espiritualmente, era o que os impedia de ver a verdade que estava bem na frente deles. Resumindo, então, o homem que era cego fisicamente passa a ver fisicamente e, mais importante, espiritualmente. Ele crê. Enquanto isso, a liderança religiosa que se orgulhava da sua visão acaba se mostrando espiritualmente cega ao rejeitar o que aconteceu. Exatamente, uma inversão completa. O relato todo mostra essa dinâmica. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Que vem direto dessa história. O que realmente significa ver e o que significa ser cego quando a gente fala de entender a verdade, especialmente a verdade espiritual? E pensando nisso, como é que as nossas certezas, aquilo que a gente já acha que sabe, podem acabar, ironicamente, nos impedindo de reconhecer algo novo, algo transformador, quando ele aparece? Fica aí pra gente pensar.